Olá pessoal, eu vou explicar para vocês a diferença entre gráfico de ponto e gráfico Renko. Então eu estou utilizando aqui a plataforma Thread na versão Pro. Ela possui tanto o gráfico de ponto quanto o gráfico de Renko. Para você entrar no gráfico de ponto, você faz assim: entra no gráfico, aí digita uma quantidade, por exemplo 10, e aí digita a letra P e aperta Enter. Para entrar no gráfico Renko, você vai fazer algo semelhante. 10, só que vai mudar para a letra R e vai apertar Enter. Então aí já temos os dois gráficos para comparar. O gráfico de pontos vai formar uma nova barra quando atingir aquela quantidade de pontos que você definiu. Só que quando eu estou falando pontos aqui, na verdade não são pontos, são ticks. Tá? O que seriam ticks? Os ticks seriam as variações mínimas de cada ativo. Por exemplo, no mini dólar, que é o que eu estou aqui na tela, a variação mínima é de meio ponto. Então, quando eu estou falando ponto aqui, eu não estou falando na verdade de um ponto do mini dólar, estou falando de meio ponto. Então, quando eu estou falando aqui 10p, eu estou falando de 5 pontos, que é 10 vezes meio ponto. O gráfico de pontos, esse gráfico aqui, como ele está no 10p, ele varia a cada 5 pontos, ou seja, ele forma uma barra a cada 5 pontos. Então, ó, veja aqui o exemplo do dia 19/6 de 2020. A abertura do dia foi 5,328. Assim que ele variou 5 pontos para cima, ou seja, 5,333, ele já fechou a barra. Vamos supor que a abertura do dia tivesse sido aqui no 28, só que ele oscilou aqui por 27, 26, 25, só que ainda não chegou a 5 pontos. Aí formaria uma sombra aqui embaixo, ou seja, um pavio aqui embaixo. Aí quando ele voltasse e fosse lá para o 33, aí fecharia a barra no 33, azul com um pavio para baixo. Né? Por que azul? Porque ele conseguiu variar 5 pontos para cima. Não importa que ele variou 2 ou 3 para baixo. O que importa é que 5 pontos completos ele variou para cima. Aí vamos analisar essa segunda barra aqui para ficar mais claro. Ela abriu no 33. Aí ela foi um pouco para cima, foi até o 34. Aí foi onde gerou essa sombra de um ponto aqui para cima. Só que aí ela voltou e desceu de novo até o 28. Então, da sua abertura aqui ao 33 até o 28, são mais 5 pontos. Então aí fecha a barra. Iniciou a terceira barra. A terceira barra abriu no 28. Aí ela desceu um pouco. Desceu, fez uma mínima até o 24, só que ela voltou. Não chegou até o 23. Se chegasse até o 23, fecharia a barra. Só que não chegou a fechar a barra, porque não deu os 5 pontos, só deu 4 pontos. Então ela voltou para o 28, que era a sua abertura, e subiu mais, subiu até o 33. Então do 28, que é a abertura, até o 33, deu mais 5 pontos. Então fechou a barra. Então eu acredito que para vocês já está claro por que forma essa sombra e por que forma cada barra aqui no gráfico de pontos. Agora o Renko, embora seja muito parecido com o gráfico de pontos, ele tem uma grande diferença. Então o gráfico de pontos, assim que fecha uma barra,
e varia de novo 5 pontos para cima ou para baixo, ele já fecha a outra barra. E o renco não. O renco, como a primeira vela foi azul, para que fechasse uma vela vermelha aqui para baixo, precisaria variar o dobro de pontos, ou seja, a primeira vela fechou aqui porque da abertura para cima variou 5 pontos. Para fechar uma segunda vela vermelha, precisaria aqui da abertura para baixo variar 10 pontos. No caso dessa segunda barra aqui, ó, a mínima dela foi 24 e a abertura 33. Então, para que fechasse uma vela vermelha, precisaria ir até o 23. Como ela foi até o 24 e depois voltou e subiu até o 38, então fechou outra vela, considerando do 33 ao 38. Então essa é a grande diferença do gráfico renco para o gráfico de pontos. Se tem uma vela azul, para fechar uma outra vela vermelha, precisa ter uma variação de 10 pontos. Vamos ver aqui, ó. Vamos considerar esse caso aqui, ó. Essa vela aqui fechou no 73. Aí essa outra aqui, ó, ele considera que ela abriu no 68, mas na verdade mesmo ela não abriu no 68. Se essa aqui, ó, fechou no 73, na verdade ela começou aqui, ó, no 73. A abertura real mesmo dela foi no 73. Aí se ela viesse aqui, ó, para o 78, só que ela não foi, ela foi até o 76. Se o preço chegasse ao 78, aí formaria mais uma azul aqui no 78. Como não chegou, voltou. Aí ele espera voltar aqui, ó, para a abertura da anterior. E da abertura da anterior, ele conta mais 5 pontos para baixo. Então aqui, ó, do 68, fechou a vela no 63. Então o gráfico renco ele é um pouco estranho e um pouco difícil de entender por causa disso. Porque uma vela aqui, ó, mesmo ela tendo a sua abertura no 73, ele não marca a abertura no 73. Ele só marcaria a abertura no 73 se ela fosse até o 78. Como ela não foi, ele ficou aqui, ó, esperando voltar até a abertura da vela anterior, porque é da cor contrária, né? Azul e vermelho, né, de alta e de queda. Esperou voltar até a abertura da anterior, esperou descer mais 5 pontos para ele fechar uma vela na cor vermelha. Vamos ver esse caso aqui, ó. Eu tenho essa vela aqui que fechou ela fechou no 33. Aí essa outra vela azul aqui, ó, ele considera que a abertura dela foi no 38, só que a abertura dela real mesmo não foi no 38, porque assim que fecha essa vela aqui, ó, no 33, já abre a outra, já começa a movimentar a outra. Só que como essa vela aqui, ó, a mínima dela foi até o 29 só. Se tivesse chegado até o 28, teria formado uma outra barra vermelha aqui no 28, fechando no 28. Só que como não chegou, ele está aqui, ó, ainda não fechou a vela. No 33 não foi até o 28, subiu. Quando chega aqui, ó, no 38, ela fica esperando. Se variar até o 43, ele fecha a barra no 43. E aí, para fechar uma vermelha aqui, ó, no 43, teria que vir até o 33. Só que ela veio só até o 34. Se ela tiver chegado ao 33, aí deu 10 pontos do 43 para o 33. Aí ele fechava a barra.
Então o Renko tem essa questão de não marcar a abertura no lugar exato. Para abrir uma outra barra de cor contrária, tem que variar o dobro daquela pontuação de uma barra comum, coisa que não acontece no gráfico de pontos. O gráfico de pontos variou 5 para cima, fechou azul, variou 5 pontos para baixo, fechou vermelho, variou 5 pontos para cima, fechou azul. E o Renko não é assim. Se a primeira barra foi azul, para fechar uma vermelha teria que variar 10 pontos para baixo. Se a primeira barra fechou vermelha, para fechar um azul teria que variar 10 pontos para cima. Então ele considera sempre o dobro de pontos para fechar uma barra na cor contrária. Agora, se variar 5 pontos para cima, ele já fecha a barra, porque aí é azul, azul, é da mesma cor. Agora, para ser vermelha, teria que ser 10 pontos para baixo. Então, acredito que ficou bem claro para vocês a diferença entre gráfico de pontos e gráfico de Renko. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.